graça e a paz do Senhor esteja no teu coração, amém? Eu quero fazer aqui o quarto vídeo da série Inteligência Sentimental e Emocional. Inteligência Sentimental e Emocional. Para mim, o emocional do ser humano demonstra o estado do seu equilíbrio, que é o contexto de experiências de vida dele, seja positivo, seja negativo. Tanto é que hoje tem pessoas que desenvolveram até enfermidades complicadas como cárdia, que dependendo daquilo que for, já altera tudo ela, porque houve, quem sabe, complexo, coisas destrutivas, inesperável, que ela não soube mexer, depois que recebeu o resultado daquilo e a desequilibrou. E o sentimento? Os sentimentos, ela revela também o estado de equilíbrio, porque tem pessoas que ela é bipolar, ela vai se envolvendo conforme a circunstância, então é sentimentos instáveis. E já tem outros que os seus sentimentos já é fechado no seu introspecto. E outros que têm uns sentimentos de equilíbrio, porque ele tem uma visão do que é bom, do que não é, do que é de Deus, do que não é, do que é bom para a família, do que não é. Então esse mostra um estado, vamos dizer, de equilíbrio. Então, os sentimentos vai mostrar, na verdade, qual é a personalidade e o caráter da pessoa conforme você convive com ela, e o emocional da pessoa também vai revelar se ela tem personalidade ou se ela não tem. Bom, eu quero ler aqui Provérbios, capítulo 14, versículo 5, que fala assim: a testemunha verdadeira não mentirá, mas a falsa testemunha desboca em mentira. A testemunha verdadeira, Jesus falou que as pessoas verdadeiras jura, conclusão, sustenta a palavra ainda que com danos seus, danos pessoais por causa do nome do Senhor, sem o negar. Então o valor da verdade, a verdade não é negociável. E aqui fala que a testemunha falsa desboca em mentira. Quem já viveu com uma pessoa mentirosa sabe que ela conta uma coisa para você, daqui a pouco ela entra em contradição, aí você fala, mas você não falou. Não, é assim, ela sempre tem que ficar criando uma outra situação. A mentira foi gerada por Satanás, tanto é que João 8,44 fala que ele é homicida, e a mentira, ela gera morte, morte de relacionamentos, morte do caráter do mentiroso, ela gera muitas situações desconfortantes. E dentro ele sendo homicida, gera morte, porque ele é mentiroso e pai da mentira, fala lá. Que quando ele fala de mentira, fala do que é dele próprio, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Então, os homens não são mentirosos porque eles mentem. Os homens mentem porque são mentirosos. Os homens não são mentirosos porque mentiu. Eles mentem porque são mentirosos. Quem conta mentira, ele está falando daquilo que ele é. Ele é um falso, um enganador, um fingido. Então não é porque contou uma mentira que se fez mentiroso. Tem pessoas que se safou de alguma coisa por mentira. Vou te dar um exemplo. Uma pessoa escrevendo sobre a sua ideia sobre inteligência emocional, ele falou assim: não incorrerás a mentira por omissão nem comissão, a menos que sua segurança ou de outras pessoas esteja em jogo. Evite mentir. Então, mentira nenhuma faz bem para cristão. Cristão, na verdade, não mente. Mas quando eu digo para você que os homens não são mentirosos porque mentem, mas mentem porque são mentirosos, eu estou dizendo que os homens mentem porque faz parte do seu caráter, da sua personalidade, viver conforme as suas regras, conforme o mundo da sua criatividade e conforme a sua maneira de manipular as pessoas, de ser dominador das pessoas e de fugir do reconhecimento das suas fraquezas. Mas não incorrer a mentira por omissão e por comissão. A omissão é exatamente a pessoa deixar, ignorar, negligenciar a verdade. Então diz, não incorrerás a mentira.
A testemunha verdadeira, como diz lá em 14:5, não mentirá, ela nunca vai omitir a verdade para recorrer à mentira. E também não podemos mentir por comissão, quer dizer, incumbência, se carregar desse caráter, dessa personalidade de estar conduzindo as pessoas à base da mentira, vivendo uma vida dupla para dominar eu tenho que estar mentindo nisso porque eu estou enganando, porque na verdade eu vivo lá. Eu já vi isso em relacionamento. A pessoa estava com alguém lá, estava vivendo lá, flertando lá, mas com essa outra pessoa aqui eles tinham benefícios financeiros. Então aqui ela mentia, manipulava, até chorava para sustentar as suas mentiras. E há dois pecados: omitir, negligenciar, abandonar a verdade e recorrer à mentira, e a comissão, que é ser aquele que projeta e aquele que ensina mentiras. Esse é o problema, que na vida de relacionamento, a relação de qualquer espécie é uma aula, é educando-se um com o outro. Então o mentiroso, ele é um educador da mentira. Você pode ver que se o homem tem um gênio complicado, esquisito, na sua relação com a família, seus filhos vai tendo o mesmo estilo, inclusive as durezas do seu interior. E eu, como cristão, entendo que realmente o cristão não mente nem que a sua vida e a dos outros esteja em jogo. Imagine lá no Oriente hoje, as pessoas falam: nega que Jesus é o Senhor para aquele que conhece e que está lá se denominando cristão, senão eu vou matar os seus familiares. Lá eu ouvi falar de caso de festa por pessoas que morreu pela verdade. Eu sei que não faz muito parte dessa cultura cristã aqui do Brasil. Pelo contrário, nós vemos cada coisa, inclusive com aqueles que têm os holofotes na mão, que é um absurdo. A mentira, para quem é enganada, olha o que ela causa no emocional, no sentir, no receber, porque a pessoa, quando ela está recebendo algo, ela está se sentindo baseado naquilo. Ela também se alimenta daquilo, ela quer aquilo. Exemplo, a vida sentimental. Então causa tristeza quando a pessoa descobre que estava alguém mentindo para ela, enganando ela. Causa descrença, tem pessoa que não acredita mais na vida com Deus ou na vida sentimental, largou mão. A mentira causa ferida e a mentira causa decepção e desconfiança. Às vezes as pessoas até se perdoam, mas vivem aquela vida de desconfiança quando descobre que convivia com um mentiroso, com uma mentirosa. A mentira, ela acusa, e esses são os problemas psicológicos com o tempo para quem é mentiroso. Ela condena quando o diabo começa a perturbar de vida. Não, aí, tá vendo? Você está assim por causa daquilo. Você está assim porque você era assim. Então a mentira causa também para o mentiroso distúrbios psicológicos com o tempo, opressão maligna. E aqui a mentira destrói. Quando perde, vai querer se revoltar. Muitos mentirosos querem lá matar pessoas que se separou dela devido à mentira. E a mentira, ela causa também o desejo da vingança. A solução para que nós possamos viver Provérbios 14:5, a testemunha verdadeira não mentirá, mas para ter ciência que a testemunha falsa é que desboca na mentira, vivendo contra Deus e contra todos os cidadãos de bem, a solução é conhecer a nós mesmos. Nós temos que olhar para dentro de nós e viver as nossas experiências para poder mudar a nossa vida e não viver do que os outros falam da gente, porque nós podemos estar vivendo uma dupla vida. Por exemplo, o ser humano pode estar cheio de coisas escondidas que ninguém sabe por aí, mas quando ele chega diante das pessoas, aquilo que ele representa ali, as pessoas falam: você é isso, você é aquilo, então ele ostenta aquilo que as pessoas falam.
Então nós temos que, para mudar a nossa vida, olhar para dentro de nós. E olhando para dentro de nós, não para que os outros falem, ter ciência verdadeiramente do que somos. É por isso que dentro de nós temos que ver o que é os pontos fortes e continuar nutrindo esses pontos fortes e olhar para os pontos fracos da nossa existência. Por quê, irmão? Nós temos que explorar o que é de positivo e fazer aquilo que é melhor, mas quando nós descobrimos o que é a fraqueza, nós não podemos também nos prender no mundo da culpa, da decepção, da acusação. Nós temos que reconhecer as fraquezas ou fracassos e com a força do poder do Senhor se levantar. Nós temos que nos voltar a equilibrar. Nós não podemos nos entregar, porque a pessoa que leva uma vida de mentira, quando ela tem aquela quebra total, eu já vi mentiroso se quebrar sentimentalmente, financeiramente, em todos os aspectos. E aí, para se levantar quando está sem chão, sem nada? Porque quando é dor, é dor. Só que a dor daquele que foi traído pelo mentiroso é uma. Ele começa ouvindo, ajuda, Senhor, me perdoa, Senhor, ajuda a me levantar. Ele tem um tipo de força. Já o mentiroso, quando quebrado, ele vai querer ser curado sem ter reconhecimento. Para ele, para o mentiroso, é mais difícil se levantar do que para aquele que foi ferido pela mentira. E com isso eu não nego que a ferida, ela causa o quê? Tristeza, descrença, decepção, desconfiança, até mexe na autoestima da pessoa. Eu compreendo tudo isso. Mas nós temos que levar as nossas fraquezas para um lugar aonde nós possamos tratá-la. E qual é esse lugar? O lugar da consciência. Eu não posso mais viver como eu sou, um mentiroso, uma mentirosa. Não posso mais viver assim. Como diz aí em Apocalipse 22:15, que todo aquele que ama e comete a mentira não vai herdar a eternidade com o Senhor. Os erros, por que levar ela para um lugar de consciência, de entendimento e se permitir tratar? Porque a escola de erro, quando você descobre que está errado e quer passar para a escola da verdade, então os erros se tornam aula para se formar gigante. Porque você vai pegar as experiências daquilo que foi negativo, triste, definhador, imoral, e levar para construir algo diferente, do novo nascimento. E as condições finais do resultado de levar as fraquezas para o lugar de tratamento é exatamente que nós vamos agregar duas forças. Por quê? O lado forte nutrido e o lado frágil sendo tratado, sendo se fortalecendo. Então chega um ponto que virá uma outra pessoa. Você já deve ter ouvido a expressão em você ou de alguém: nossa, fulano hoje é uma outra pessoa. Então, transformação é passivo. Passivo não, mudança é possibilidade para quem quer de verdade e busca a Deus. Quando nós levamos as fraquezas para o lugar de tratamento, o que nós estamos dando a oportunidade? Nós estamos indo com a parte nossa que é forte. Então o forte nós fazemos ficar robusto. E a fraqueza, nós vamos tratá-la para ela se tornar em alguma coisa útil para nós, primeiro, porque nós não vivemos aquilo que os outros falam da gente, mas vivemos daquilo que nós temos ciência que somos. Então agora eu quero dizer para você, a testemunha verdadeira não mentirá. Aí eu pego a inteligência daquele que diz assim: não incorrerás a mentira, por omissão e comissão. Essa parte eu fico com ela. E reconhecer a si mesmo. Pegar as experiências e admitir aquilo que é fraco na gente, deixar o Senhor tratar, pedir a Deus que nos levante e faça de nós uma nova pessoa. Eu oro para você e por mim. Senhor, a mentira é como apagar o interruptor de luz e ficar nas trevas
como aquela pessoa que está lá depressiva esperando a morte, porque a mentira traz morte. Toda vez que alguém descobre que a pessoa que está com ela é uma mentirosa, vem a frustração, a decepção, vem também, Senhor amado, na mente da pessoa a acusação, a perturbação, o desejo de vingança. O pai da mentira, quando está agindo em alguém, Jesus, ele na verdade criou distúrbio de personalidade. Criou, Senhor amado, um distúrbio de personalidade limítrofe. E dentro dessas situações que acontecem com o ser humano, a maior parte das pessoas hoje, Senhor, estão recorrendo ou incorrendo a esse subterfúgio chamado mentira, coisa que desagrada ao Senhor e com o tempo destrói a própria pessoa, a que recebe e a que mente. Tenha de misericórdia, Jesus. Nos livra desta arma de morte chamada mentira, porque o Senhor é Pai da verdade. O Senhor diz: conheça a verdade e a verdade vos libertará. Amém.